Durante Language Not Registered for Generation anos, o mundo viu André Rieu como o homem que fazia milhões sorrirem, sem jamais suspeitar do quanto ele escondia por trás daquela graça cuidadosamente polida. O público acreditava conhecê-lo, o rei das valsas, com sua risada calorosa, seus concertos deslumbrantes e seu charme natural. Mas a verdade era muito mais pesada do que a reverência que ele carregava. Por trás de cada ovação de pé, havia um homem travando uma batalha particular que nenhum holofote jamais revelou. E quando a verdade finalmente veio à tona, ficou claro que André Rieu vivia duas vidas, uma para o mundo e outra para sobreviver. André Léon Marie Nicolola. Rio nasceu em 1º de outubro de Language Not Registered for Generation, em uma casa onde a disciplina dominava a infância e o afeto era praticamente inexistente. Seu pai, o respeitado maestro André Rio Sênior, governava a casa com a mesma precisão que exigia das orquestras, não deixando espaço para risos, imaginação ou conforto. Sua mãe impunha a perfeição com igual severidade, descartando a criatividade como fraqueza e tratando a emoção como uma falha a ser corrigida. O que o público mais tarde chamaria de elegância nasceu da necessidade de um menino de esconder as fraturas internas. Mesmo em entrevistas décadas depois, quando admitiu calmamente: "Meus pais não me amavam. Não era amargura, era sobrevivência." Aos 5 anos, algo mudou. Uma jovem professora de violino, com apenas Language Not Registered for Generation anos, colocou um violino em suas mãos e despertou algo que a rigidez do lar nunca lhe permitira sentir: segurança. Ela não dava ordens nem o comparava com os irmãos. Ela o encorajava a ouvir, a sentir, a respirar. Pela primeira vez, André percebeu que a música podia ser um refúgio, um lugar onde ele não precisava se defender. Foi a primeira vida secreta que ele criou, uma rebeldia silenciosa contra um lar onde a ternura não tinha voz. A adolescência trouxe conflitos ainda mais intensos. Enquanto outros alunos praticavam exercícios técnicos, ele buscava ressonância e profundidade emocional. Seu crescente amor pelas valsas foi recebido com desprezo. Seu pai, em uma frase famosa, disparou: "Eu não te criei para tocar valsas." Palavras que feriram mais profundamente do que qualquer ensaio fracassado. Em Language Not Registered for Generation, quando André trouxe para casa Marjorie, a mulher que realmente o compreendia, a fúria de sua mãe explodiu. Ela ordenou que ela se retirasse, e André saiu naquela mesma noite. Ele nunca mais voltou. Décadas de aplausos jamais apagariam completamente o silêncio daquela última caminhada. Essa ruptura precoce dividiu a existência de André em duas: o homem que ele mostrava ao mundo e a criança ferida que aprendeu a se esconder atrás da elegância. Foi o início da vida dupla que ninguém veria até muito tempo depois. Em meados da década de Language Not Registered for Generation, André Rieu já não era mais o garoto silencioso que ensaiava em corredores escuros. Ele era um jovem músico lutando contra as rígidas tradições das instituições clássicas europeias. No Conservatório de Bruxelas, a técnica era venerada e a emoção desprezada. Seus professores exigiam precisão, não vitalidade. Para eles, as valsas eram ornamentos infantis, indignos de uma execução séria. Mas André já havia decidido que sua vida não seria ditada pela frieza da tradição. Ele queria música que respirasse, música que fizesse as pessoas se sentirem humanas novamente. Contudo, mesmo esse sonho exigiu que ele construísse uma segunda vida. Uma rebeldia oculta por trás da polidez,
da obediência e da aparência de conformidade. Sua rebeldia tomou forma em Language Not Registered for Generation, quando fundou a Maastricht Salon Orchestra, composta por Language Not Registered for Generation, sonhadores com mais idealismo do que dinheiro. Suas primeiras apresentações aconteceram em salões comunitários frios, espaços para casamentos decadentes e cidades fronteiriças onde nenhum crítico se dava ao trabalho de ir. No entanto, esses concertos, modestos e aparentemente banais, eram onde André permitia que seu verdadeiro eu se revelasse. Ali, ele não era o violinista de formação acadêmica. Ele não era o filho oprimido pelas expectativas. Era um homem que simplesmente queria que as pessoas sentissem o calor que lhe fora negado na infância. Mas até mesmo as rebeldias exigem estrutura, e essa estrutura veio de Margie Gary. Ela organizava reservas, contratos e a sobrevivência financeira com uma precisão que refletia a disciplina que André desprezava desde a infância. Só que dessa vez, tudo era suavizado pelo amor. Ela se tornou a espinha dorsal invisível por trás de sua arte, protegendo-o do caos logístico para que seu frágil sonho pudesse viver. Pela primeira vez, ele estava construindo uma vida que lhe pertencia, não à sombra do pai. Em Language Not Registered for Generation, formalizou sua revolução ao fundar a Orquestra Johann Strauss. Novamente, Language Not Registered for Generation Músicos. Novamente, os críticos zombaram, os tradicionalistas ridicularizaram seus figurinos coloridos, sua presença de palco sorridente, sua audácia em acreditar que a música clássica poderia trazer alegria em vez de sonolência. Mas o público sentiu algo diferente. Não viram desafio, viram um homem dando-lhes permissão para se sentirem vivos. André havia criado uma persona global, mas nos bastidores, sua segunda vida estava emergindo. Um homem se esforçando até a exaustão, lutando contra a falência e carregando as feridas emocionais que escondia sob a elegância. Ninguém sabia ainda, mas o preço dessa dedicação logo moldaria os capítulos mais sombrios de sua vida. No início da década de Language Not Registered for Generation, André Rieu havia passado mais de uma década galgando posições, impulsionando sua pequena orquestra com uma determinação que parecia ilimitada. Mas a virada aconteceu em Language Not Registered for Generation de uma forma que ninguém, nem mesmo o próprio André, poderia ter previsto. Quando interpretou a valsa número Language Not Registered for Generation, de Shostakovich, na final da Liga dos Campeões da UEFA em Viena, um estádio com dezenas de milhares de pessoas parou de vibrar. Os fãs de futebol, pessoas que ali compareciam em busca de rivalidade, não de refinamento, caíram sob o feitiço da valsa. Quando o Ajax marcou, a sincronia foi tão perfeita que parecia coreografada pelo próprio destino. Da noite para o dia, André tornou-se um nome mundialmente famoso. O sucesso foi enorme, mas teve um preço que silenciosamente aprofundou a vida dupla que ele levava. O público presenciou a magia, arenas lotadas, melodias alegres, o giro característico e vibrante do seu arco. O que não viram foi a carga de trabalho implacável que ele carregava, muito além do que qualquer músico deveria suportar. Ele não era apenas o artista, era o produtor, o financiador, o organizador e o responsável por cada membro da sua orquestra. Mais de 100 pessoas da equipe dependiam dele. Ele era responsável por cada voo, cada hotel, cada cronograma de ensaios, cada transição de palco. E a cada turnê que crescia, os riscos também aumentavam. Os tradicionalistas o atacavam, chamando seus concertos de pornografia musical, zombando dos vestidos, das luzes, da alegria. Acusavam-no de degradar a música clássica. Mas André continuava sorrindo, insistindo que a música pertencia a todos. A verdade, porém, era mais dura.
Ele sorria porque precisava. Um fenômeno global jamais poderia demonstrar dor. Na década de Language Not Registered for Generation, seu império havia se transformado em uma das operações de música independente mais bem-sucedidas do mundo. Mais de Language Not Registered for Generation propriedades em Mric, uma frota de caminhões, centenas de funcionários e um sistema de turnês tão complexo quanto uma multinacional. Seu patrimônio líquido ultrapassou os Language Not Registered for Generation milhões de dólares. Mas era uma fortaleza construída sobre a exaustão. O homem que o público acreditava ser intocável, na realidade, se mantinha firme graças à força de vontade e ao medo de decepcionar aqueles que dependiam dele. Por trás da cortina, as rachaduras começavam a se espalhar. André começou a sentir tonturas, tremores nas mãos e ondas de fadiga tão intensas que, às vezes, tinha dificuldade para ficar em pé após uma apresentação. Mas o show continuou porque ele se recusava a decepcionar alguém. Sua vida dupla estava chegando a um ponto de ruptura e ninguém, nem mesmo seus fãs mais próximos, sabia o quão perto ele já estava do colapso. Em Language Not Registered for Generation, após décadas de turnês ininterruptas, voos sem dormir e carregando o peso de um império nos ombros, André Rieu chegou a um ponto de ruptura que não podia mais esconder. O que começou como uma tontura durante os ensaios se transformou em uma crise médica completa. Uma infecção viral havia atacado seu nervo vestibular, o núcleo do seu equilíbrio interno. Para um violinista, foi uma catástrofe. Quando tentou se levantar, a sala girou violentamente. Quando tentou andar, o chão pareceu inclinar-se sob seus pés. Os médicos recomendaram repouso absoluto. André, um homem que construiu sua identidade em torno da alegria que proporcionava, de repente não podia mais confiar nas próprias pernas. Turnês foram canceladas da noite para o dia. Meses de planejamento, dezenas de milhares de ingressos e milhões de euros em produção foram perdidos em questão de horas. Fãs ao redor do mundo se preocuparam, sem ter ideia de quão perto seu ídolo estivera de perder tudo. A portas fechadas, André jazia acamado, com a visão turva e o coração palpitando de medo de que sua carreira já tivesse chegado ao fim. O que o público via como um adiamento temporário era, na verdade, uma luta por seu sustento e sua identidade. Mais tarde, ele admitiu que aqueles meses foram alguns dos mais sombrios de sua vida. As terapias convencionais falharam, deixando André com a sensação de estar preso em um corpo que não obedecia mais aos seus comandos. Então, chegou uma carta de um fã australiano que havia sobrevivido à mesma doença, explicando exercícios vestibulares simples que haviam salvado seu equilíbrio. Desesperado, André o seguiu meticulosamente. Lentamente, dolorosamente, o mundo giratório começou a se estabilizar. Após meses de recuperação, ele se levantou novamente. Primeiro com hesitação, depois com uma confiança frágil. Mas mesmo ao retornar aos palcos, a verdade permanecia. A doença nunca havia desaparecido completamente. Seu equilíbrio estava comprometido, vulnerável e facilmente levado a recaídas. A equipe de André negou publicamente os rumores de vertigem recorrente em Language Not Registered for Generation. Mas o que se comentava internamente era claro. Mais um episódio grave poderia colocá-lo em sério perigo, especialmente se ocorresse durante uma apresentação. Mesmo assim, ele continuou em turnê, movido pela lealdade aos seus músicos e pelo amor ao seu público. O que ninguém sabia era que essa era a segunda vida que ele agora vivia, uma em que cada apresentação era uma aposta, onde André lutava silenciosamente contra um corpo que se tornara sua maior ameaça. Sua vida dupla havia começado seu capítulo mais cruel.
o maestro adorado por milhões no palco e o homem que lutava contra a instabilidade e o medo nas sombras. Assim que André começou a recuperar o equilíbrio, a vida o atingiu de uma forma inesperada, que nenhuma terapia ou exercício conseguiu curar. Em dezembro de Language Not Registered for Generation, durante uma turnê no Reino Unido, seu amigo de longa data e trombonista R.D.E. Merckx faleceu repentinamente enquanto dormia. R.D.E. não era apenas um músico. Ele fazia parte do círculo íntimo de André, uma presença constante nos camarins, ensaios e longas noites na estrada. Quando a notícia chegou a André, foi como um golpe físico. Ele cancelou imediatamente o show em Nottingham e, em seguida, suspendeu as apresentações em Londres, Birmingham e Glasgow. A orquestra, muitas vezes descrita como uma família, ficou devastada. Um dos membros disse mais tarde: foi como perder o coração do conjunto. O luto abriu ainda mais feridas na saúde já frágil de André. E embora ele tenha retornado ao palco, a música carregava um novo peso. Um silêncio sutil surgia com frequência. Uma única barra de compasso faltando entre as peças nunca era anunciada, nunca explicada. Era a homenagem particular de André a Rude, uma pausa para um amigo que ele não conseguia esquecer. Mas a tristeza não interrompe uma carreira. E em Language Not Registered for Generation, André já estava de volta à plena intensidade das turnês. Contudo, por trás das performances impecáveis, ele lutava contra o desgaste físico e a exaustão. Essa resistência finalmente se rompeu em março de Language Not Registered for Generation, durante uma série de 6 shows na Cidade do México. A altitude, o jet lag e uma forte gripe se combinaram em uma crise médica. Nos bastidores, ele cambaleou, sem fôlego, febril e desorientado. Após o segundo show, ele sussurrou ao telefone para Marty Gary: "Não quero que um primeiro show seja assim nunca mais." 4 apresentações foram canceladas. Mais de Language Not Registered for Generation, pessoas que compraram ingressos ficaram furiosas. Toda a orquestra, Language Not Registered for Generation pessoas, foi mandada para casa no meio da turnê. Para André, não foi apenas um desastre profissional. Foi um aviso do qual ele não podia mais fugir. Nesse colapso, uma nova figura surgiu: seu filho Pierre. Até então, Pierre era o organizador discreto, o elo de ligação nos bastidores. Mas depois do México, ele se tornou algo completamente diferente, o guardião da sobrevivência de seu pai. Chega de turnês maratonas, chega de viagens intercontinentais exaustivas. Pierre reescreveu a agenda de André com a precisão de um médico e a proteção de um filho. Apresentações apenas na Europa, repouso obrigatório, supervisão médica e limites para cada bis e ensaio. Não era rendição, era sobrevivência. Pela primeira vez, alguém além de André controlava o ritmo de sua vida. E isso o salvou. No verão de Language Not Registered for Generation, André Rio ainda se apresentava. Mas a transformação era inegável. O homem que antes vivia em aviões cruzando continentes sem parar, agora se movia com cautela deliberada. Cada concerto exigia autorização médica. Sua equipe coordenava tudo com os médicos antes de cada apresentação. Cronogramas de hidratação, verificação da frequência cardíaca, disponibilidade de oxigênio e limites rigorosos para a duração do bis eram incorporados diretamente aos seus ensaios. O público via o carinho, a reverência, o sorriso familiar. Somente os mais próximos a ele viam o preço por trás disso. Seu filho Pierre impôs essas novas regras com uma firmeza jamais vista nem por fãs nem por críticos. Antes da Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation no México, Pierre era apenas o gerente da turnê. Depois daquele colapso, ele se tornou o escudo de André.
Cada local, cada voo, cada setlist passava pelo olhar silencioso de Pierre, que se perguntava: meu pai conseguirá fazer isso sem se quebrar? André às vezes resistia, ansiando pelo ritmo que antes definia sua vida. Mas Pierre nunca vacilou. Ele conhecia o perigo melhor do que ninguém. Ele estivera nos bastidores no México, vendo as pernas do pai cederem. Ouvira a respiração trêmula, sentira o medo. Em julho de Language Not Registered for Generation, durante os concertos em Maastricht, a nova realidade ficou clara. Essas apresentações em sua cidade natal, que antes eram triunfos fáceis, agora eram eventos cuidadosamente planejados, construídos em torno da preservação, não do espetáculo. Certa noite, André prolongou uma valsa, tomado pela emoção. A plateia explodiu em aplausos, mas nos bastidores, o rosto de Pierre se contraiu. Quando André saiu do palco, encharcado de suor e cambaleando, aquilo se tornou mais um lembrete de que a alegria podia se transformar em perigo num piscar de olhos. Em particular, André se adaptou silenciosamente. Reorganizou as peças para reduzir o esforço físico. As pulsações energéticas tornaram-se menos frequentes, as valsas mais lentas, mais comuns. Ele começou a praticar em casa, em vez de participar de ensaios completos com a orquestra. Sua casa do século XV e o castelo próximo deixaram de ser símbolos de sucesso para se tornarem santuários de recuperação. Caminhadas ao amanhecer, chás de ervas, refeições cuidadosamente elaboradas por seu médico e chefe. Cada detalhe era voltado para manter o frágil equilíbrio que seu corpo agora exigia. Mesmo nessa vida mais lenta, o espírito de André jamais se apagou. Ele ainda tocava todas as tardes em seu estúdio particular, às vezes por horas, às vezes apenas tocando o violino como um velho amigo. Naqueles momentos de silêncio, ele parecia reconhecer uma verdade que nunca dissera em voz alta. O corpo tinha limites, mas a música ainda vivia. E havia mais um segredo sussurrado numa conversa particular com Pierre. A possibilidade de uma última turnê mundial, a maior de sua vida. Sem datas ainda, sem anúncios, apenas uma pergunta que nem pai nem filho ousavam responder. Ele conseguiria sobreviver? E deveria sequer tentar. André Rieu passou Language Not Registered for Generation anos, carregando duas vidas ao mesmo tempo. A lenda brilhante que o mundo adorava e o homem frágil que lutava para se manter de pé por trás das cortinas. Agora, aos Language Not Registered for Generation anos, cada nota que ele toca é uma vitória silenciosa. Cada concerto, uma lembrança de tudo o que ele suportou para manter a música viva. Não importa o que o futuro lhe reserve, se ele optar por uma última turnê mundial, ou se encerrar a carreira em seus próprios termos, seu legado já está escrito em milhões de corações. Você acha que André deveria tentar uma última turnê mundial ou proteger sua saúde e diminuir o ritmo? Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você quiser mais histórias inéditas sobre os ícones que você ama, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever para o próximo capítulo.